de o que é que um espírita faz nessa situação. Quem é evangélico vai pensar da mesma coisa. Quem é umbandista, né? Quem é outra religião vai pensar o que é que meu mestre faria nessa situação, né? Mas e aí, o que é que a gente pode fazer? Comportamento, né? Comportamento. Muitas vezes a gente fica na dúvida o que é que a gente deve fazer em relação a algumas situações que a gente está presente, né? Sem querer a gente está presente nessa situação. E aí a gente traz para nossa mente, naquele momento, várias coisas, várias indagações, né? O que é que eu devo fazer? Não devo fazer nada? Devo fazer alguma coisa? Né? A dúvida é essa. Quem é espírita traz aquela bagagem de o que é que um espírita faz nessa situação. Quem é evangélico vai pensar da mesma coisa. Quem é umbandista, né? Quem é outra religião vai pensar o que é que meu mestre faria nessa situação, né? Mas e aí, o que é que a gente pode fazer? Teve um vídeo que eu vi hoje, inclusive hoje esse vídeo, de uma menina, né? Que casou com, no vídeo diz que é paquistanês, estava vestido com aquelas roupas de Oriente mesmo, né? E a menina tinha 13 anos, o cara já maduro já, né? Só que na hora do consumar o casamento, a menina se desesperou, né? Se você olhar o vídeo da menina, a menina parece que tem uns 8 anos de idade, aquela estrutura. E a mente não deve ser muito diferente, apesar de ela ter 30. Na cultura deles é normal, né? Se casar com 13 anos, por causa dessa questão de virgindade, essas coisas, a mulher pura, né? A mulher, quanto mais cedo, mais pura, tal, mais fácil de estar pura, né? E aí os pais prometem esses casamentos arranjados muitas vezes, né? Não é cultura que eu quero julgar, não, nada a ver isso daí. Aliás, julgar, né? Já é um problema pra gente. Então, o que eu quero falar assim, nesse caso aí, o que é que aconteceu? A menina se desesperou, saiu correndo, a família parece que provavelmente estava próxima e se intrometeu. Ele tinha um rifle que, dentro do quarto, uma metralhadora, né, chamada AK-47, ele ia lavar honra com essa metralhadora, porque a menina rejeitou ele, e lá é uma ofensa grave a mulher rejeitar homem, né? Nesse caso aí é uma ofensa grave. Então, aí interviram, conversaram, não sei o que, aí o vídeo não diz o que é que resultou, né? Bom, nesse caso aí é um presente, uma clara presença de uma injustiça, né? A menina não tinha estrutura para lidar com uma situação dessa, né? Um homem mais maduro que deveria ter uma estrutura para lidar com isso, foi mais infantil do que ela, né? E aí eu trago para esse assunto do comportamento, como a gente deve agir quando a gente está em frente a uma situação, né, de injustiça, de dificuldade, assim, alguém está passando por uma dificuldade, e aí o que é que a gente deve fazer? Porque nessa história aí tem várias situações que a gente pode trazer para o lado religioso, do tipo, se for espírita vai dizer, ela está passando por uma situação que ela já fez alguém passar nas vidas passadas, ele está passando por uma situação do mesmo jeito, ele foi vítima, agora ele é o agressor, estão vivendo a mesma situação, mas em corpos diferentes e tal, né? O espírita pode trazer isso, pode trazer isso para a situação ali no momento ficar paralisado, né? Não fazer nada. Também pode lembrar de outras partes do Evangelho, como é que o espírita, no caso o espírita, vai se comportar diante dessa situação, né? Ele deve se intrometer. Tem outra situação também, cultura, como é que a gente lida com a cultura, e várias coisas assim, né? Que na hora que a gente está ali presente numa situação dessa, a gente fica assim, o que é que eu devo fazer, né? E aí, eu acho que o mais próximo que a gente tem que coisa é a nossa consciência, né? Nessa hora aí tem que primeiro, diante de tudo, é a nossa consciência. O que é que a nossa consciência diz nesse momento, né? Se você tirar a religião, tirar a cultura, tirar
várias coisinhas aí tá envolvida que a gente pensa na hora. O que é que a nossa consciência diz que a gente deve fazer, né? Aí a nossa consciência provavelmente vai nos dar a melhor solução no caso, né? Nosso melhor modo de agir naquela situação, né? Porque se for levar a cultura, há pouco tempo atrás, nós homens também lavávamos a honra com sangue, né? E era normal, era aceita. Uma sociedade que aceita essas coisas como a nossa não aceita isso, mas aceita outras coisas, né? A nossa sociedade não aceita mais lavar a honra com sangue, mas aceita outros comportamentos praticamente parecidos, né? Não levar desaforo para casa, quando a gente diz, muitas vezes diz para o filho, se você voltar para casa apanhado, vai apanhar de novo. Isso não é lavar a honra, né? De outra forma. Então uma sociedade dessa ali, nessa situação, tanto a menina está doente, né? Aceitou até o último momento, como o homem está doente, que aceitou até o último momento, e a sociedade inteira está doente porque força uma situação dessa, né? Trata isso como uma coisa normal, né? Hoje você vê um homem batendo uma mulher na rua, você fica, eu devo me meter e tomar um tiro? Qual a situação ali? A pessoa assiste até o momento que não dá mais, né? Mas só de a gente assistir uma justiça dessa e a gente não fazer nada, né? Será que é só os outros que estão doentes? E a gente, será que não está também doente nessa situação? Se a gente está aceitando, né? É essa questão aí do nosso comportamento. Aí a gente, eu não intervi porque a minha religião não permite intervir em situações de situação tal, não sei o que mais lá. E a minha consciência? Será que de noite eu vou conseguir dormir quando souber o desfecho que deu aquilo que eu poderia ter feito alguma coisa e não fiz? Chamar a polícia, não quer se meter, né? Chama a polícia, chama alguma autoridade que esteja ali por perto, ou um telefone, né? Mas assim, cada um tem o seu comportamento naquele momento, né? Muitas vezes a gente passou por uma situação parecida daquela e ninguém nos ajudou. A gente diz agora, eu não vou fazer isso porque na época que eu passei por isso ninguém me ajudou, por que eu vou me meter agora, né? Quer dizer, mais um problema que a gente arranja, além do problema de estar enfrentando aquela situação, né? E muitas vezes, o que a gente está fazendo ali? O que a gente está fazendo ali naquele momento, naquele minuto? Será que não era para a gente estar ali mesmo? Será que outra pessoa poderia estar ali e não a gente? Por que a gente está ali, né? O que a gente pode fazer? Muitas vezes nossa agressão nem é física, muitas vezes nossa agressão é verbal, né? Mas a gente já normalizou essa forma agressiva de ser, que a gente acha normal gritar com as pessoas. Inclusive na internet, como você não pode, muitas vezes você não pode gritar verbalmente, como é que se criou gritar verbalmente, gritar na internet? Escrever em caixa alta, né? Muita gente, para chamar atenção, escreve tudo em caixa alta, ele está gritando ali, em caixa alta, em letras maiúsculas. Sim. Isso é uma forma de gritar na internet, e isso é normalizado. Por que você tem que falar gritando? Isso na internet é gritar, é uma forma, a pessoa só sabe falar gritando, né? Então, porque a letra maiúscula é chamada letras garrafais. Por que você bota tudo em letras maiúsculas? Porque você quer chamar atenção, e muitas vezes só se chama atenção gritando, né? Muitas vezes você está num ambiente em que está todo mundo gritando, às vezes você chama mais atenção se você falar baixo, porque todo mundo vai começar, o que ele está falando, né? E vai baixando o tom. Quem é professor sabe disso, que se tem uma sala de aula que está todo mundo gritando, o professor começa a falar baixo, daqui a pouco começa todo mundo a falar baixo, porque fica a curiosidade de saber o que o professor está falando, né? Mas nesse caso aí, quando a gente não intervém, muitas vezes a minha prudência diz para não intervir, né? A minha religião diz para não intervir. Mas muitas vezes a gente não intervém também porque o nosso comportamento é doente, nosso comportamento doente já normalizou aquela situação. Então uma agressão à mulher, uma agressão à criança, uma agressão ao animal, isso já está normalizado, isso já não é mais novidade, né? Pode dizer para a maioria, né?
Porque se for olhar, a sociedade não condena, né? Não, ninguém é preso porque, quer dizer, é preso se agredir a mulher, se levar as vias de fato, cometer um crime e tal. Se não, volta para casa, ela volta para dormir com ele e tal, se bater numa criança, porque estava educando, era pai, não sei o que, bater no cachorro, o cachorro é meu, ninguém se mete, né? Então, é uma atitude já normalizada na sociedade. E todo comportamento pernicioso que é normalizado numa sociedade, indica que aquela sociedade é doente, né? Tem muitos vídeos na internet que a gente vê assim, eu estava até comentando essa semana em casa, que é assim, tem lugares que é espaço público, né? Que é frequentado por muita gente, por exemplo, praia, lá no Rio de Janeiro, São Paulo tem as piscinas públicas, tal. São lugares assim que acumula muita gente em pouco espaço, né? Então o que é que acontece nesses ambientes que normalmente tem muita gente, pouco espaço, muitas vezes muita bebedeira, né? O que é que acontece ali? Alguém se exalta, começa uma briga, essa briga se generaliza e todo mundo acha divertido. Quem está assistindo, muitas vezes quando vê um vídeo desse, acha divertido, pergunta logo, isso aconteceu onde? Foi em Estocolmo, na Suécia? Isso é em Salzburg, acho que é Suíça? Ah, não, isso aí não foi aqui no Brasil, não. Isso aí deve ter sido algum país escandinavo, alguma coisa assim. Se diverte com isso e assiste até o final, né? Quer dizer, quem está assistindo também não faz parte da sociedade, e essa sociedade, eu acabei de dizer que se aceita isso, está doente, então essa pessoa também não está doente? Essa pessoa está doente, né? Porque normalizou aquela agressividade toda, aquela falta de amor, né? Porque o que é que falta ali? Amor, né? Você sai batendo em você quando acorda, você se agride quando acorda, só se tiver com problemas mentais, né? Mas você não faz isso consigo. E por que com os outros é normal fazer, né? Então, toda vez que acontece isso, me vem à mente isso. Essa sociedade está doente. Essa sociedade precisa de uma cura, né? Muitas vezes a gente imagina que essa cura tem que vir de fora, de algum movimento mais forte ainda, tipo uma ditadura, Precisa de alguma ajuda, né? Precisa de alguma coisa assim. Não, muitas vezes a gente pode começar ali. A gente pode começar um movimento, né? A gente mesmo pode começar aquele movimento pequenininho, né? E aquele movimento se espalhar, né? Lá na época da escravatura, quando começou os movimentos anti-escravagista, né? Não começou com a sociedade, começou com um outro. Aí eu vi que você tinha o mesmo interesse meu, se reunia, daqui a pouco fazia um grupo, né? Esse grupo começou a espalhar essas ideias, daqui a pouco já estava todo permeado na sociedade essa ideia de que escravidão era um absurdo, que isso não se podia mais. Porque foi um país de fora que acabou com a escravidão. Não, a escravidão começou aqui, o fim da escravidão começou aqui dentro, só teve apoio de fora depois. Mas se não começasse os grupos abolicionistas, né, que fala o nome certo, abolicionista, começasse aqui o movimento, a gente estaria com escravos até hoje, né? Que inclusive muitos historiadores não concordam, mas até os próprios escravos libertos tinham escravos, né? E era porque eles eram maus? Que aquela sociedade era mal? Não, porque normalizou um comportamento, né? Aquilo não era visto como maldade, como crueldade das pessoas, aquilo era um comportamento normal, como hoje muitos comportamentos que a gente tem, que a gente acha normal, daqui a 100 anos a sociedade vai dizer como é que esse povo vivia desse jeito, né? Como é que vivia fazendo isso? Inclusive muitos psicólogos hoje eles estão dizendo assim que não deve podar as crianças, né? Hoje em dia você tem que criar muitos psicólogos dizem que tem que criar a criança livre para ela não ser traumatizada. Muitos pais dizem assim, eu não posso traumatizar meu filho. Aí a criança vai numa casa de um amigo, quebra tudo lá, sobe no sofá, a pessoa que está recebendo a visita fica constrangida de reclamar com o filho, né? E os pais, para não constranger a criança, para não traumatizar, né? Essa palavra hoje está sendo muito usada para várias coisas, para não traumatizar, deixa as crianças fazer tudo. Isso não é amor,
né? Porque uma criança dessa, quando cresce, ela cresce sem limites, né? Ela cresce sem limites. Sabe o que é que vai acontecer? O primeiro limite que ela vai encontrar na vida vai ser a escola, né? E aí o que é que acontece lá na escola? Todos esses problemas que a gente vê acontecer aí, né? Porque a primeira figura de autoridade que ela vai encontrar na vida vai ser o professor, né? E aí pronto, aí como assim os pais não ensinaram com amor, a sociedade vai ter que ensinar esse indivíduo, né? Vai ter que ensinar esse indivíduo, de alguma forma vai ter que ensinar, e não vai ser provavelmente com amor, né? Então, aí já começa, aí sim, começam os traumas, porque nunca foi limitado, nunca foi criticado no bom sentido que eu estou falando, certo? Assim, você não deve fazer isso porque aquela educação normal que tinha antes, né? E hoje aquela educação é vista como limitante, traumatizante, não sei o que, tudo antes, né? E aí, pronto, vai liberando as pessoas para fazerem o que querem. Liberdade em excesso. Excesso de liberdade, como se fala, né? Para florear o negócio, né? Para não dizer assim, é falta de respeito, na verdade, né? Que uma criança que faz isso, um adulto que faz isso também, não é só criança, adulto faz isso, chega na casa dos outros, mexe em tudo, entra no quarto, vai no banheiro do casal, tal. Não teve limite, não teve educação, né? Não teve respeito quando cresce. E aí vai, pronto, o nosso comportamento é esse daí. E aí a gente vai botando isso aí no extrato da sociedade, né? O tecido social vai se esgarçando, é cada um por si, ninguém respeita mais ninguém, cada um defende o seu lado, aquele tecido social que era para ser um só, começa a esgarçar como roupa velha, né? E aí vai, cada um por si, né? E Deus por todos, ainda se usa essa expressão, né? Cada um por si, Deus por todos, em vez de ser Deus por todos, como sempre foi, e todo mundo por todo mundo, né? Porque nós dizemos, chegamos nas religiões e dizemos assim, você é meu irmão, você é meu irmão. E no dia a dia, eu não sou seu irmão? Eu só sou seu irmão dentro da religião? Somos todos filhos de Deus? Somos. Se nós somos filhos do mesmo pai, o que é que a gente é então? Irmão, né? Mas não, eu tenho o meu próximo e tenho o meu distante. Não, todos são meus próximos, todos são meus irmãos. Aí é que muda, né? Trouxemos esse comportamento de individualidade, né? Que você está presente diante de uma situação que você tem que resolver, você pode resolver com a sua compaixão, como com a sua individualidade, né? Você só tem essas duas formas de resolver. Ou você se botar no lugar do outro, ou você passar adiante e fazer de conta que não viu. Isso é individualidade. A escolha é sua. E você vai escolher. Isso a gente pode trazer para as religiões. Quer dizer, se religião, política, tudo, se a pessoa não pensa igual a mim, então ela não é meu irmão. Ela é um estranho, né? Muitas vezes o estranho está dentro de nossa casa porque as pessoas pensam diferente. Ninguém pensa exatamente igual a ninguém, né? Mas como pensa muito diferente de mim, então essa pessoa já não é meu irmão. Essa pessoa é um adversário, né? Aí vai ser adversário de religião, vai ser adversário de política, vai ser adversário de trabalho, vai ser adversário de vizinhança, né? Vai ser tudo menos meu irmão. Essa pessoa vai ser tudo menos meu irmão, porque meu irmão não, meu irmão tem que pensar igual a mim, tem que fazer as coisas que eu mando fazer, é esse que é meu irmão. É assim que a gente imagina na nossa individualidade, né? A gente não pensa como um todo, né? Como um todo, que a gente é um só, só que no próprio Evangelho, se a gente for olhar, tem assim que existe a nossa família física, né? Mas também existe a nossa família de alma. O vizinho da gente pode pertencer à nossa família de alma. Nossa família de alma é bem grande. Com certeza. Né? Muitas vezes aquele que está na nossa família é menos irmão de alma da gente. Todo mundo é irmão de alma, mas é menos irmão de alma da gente do que aquele amigo que a gente se dá bem, né? Aquele amigo que a gente se dá muito bem, que um pensa, o outro completa o pensamento. Muita gente tem esses amigos assim, né? Muitas vezes aquele já é da nossa família de alma, a gente não sabe, né?
enquanto aqueles que estão ali dentro da nossa família são aqueles que a gente tem que resolver problemas, que a gente considera a família, são os nossos inimigos do passado, né? Que a gente pediu, não é que foi, muitas vezes tem que ser imposto porque a gente não quer, mas o normal é que a gente pediu para estar dentro daquela família, porque a gente quer resolver aquele problema de uma vez por todas, né? E aí a gente tem aquela grande oportunidade de resolver aquele problema que a gente muitas vezes arrasta séculos, né, com aquela pessoa ali, só que o nosso comportamento com aquela pessoa continua sendo o mesmo comportamento de vidas passadas, comportamento de inimigo, né? Aí tem o marido que é inimigo da esposa, tem o filho que é inimigo da mãe, tem o pai que é inimigo do filho, e por aí vai. Mas a gente pediu para estar junto ali, por quê? Porque a gente quer resolver aquilo, né? A gente quer resolver aquela situação, a gente quer se dar bem, a gente quer prosperar, quer progredir, né? A tendência, a gente como espírito, é querer progredir, né? Essa é a tendência. Muitas vezes a gente fica estacionado ali, às vezes fica um bom tempo sem progredir nada, mas vai acontecer alguma situação que vai forçar a gente voltar para o caminho da progressão, né? Da progressão de espírito. Então não existe esse negócio de você ficar parado eternamente. Você vai sempre estar progredindo. Às vezes tem gente que caminha mais devagar, tem gente que caminha mais rápido, tem gente que para na beira do caminho um pouco para descansar, mas a tendência é sempre seguir adiante, né? E esse comportamento que a gente muitas vezes despreza, não valoriza tal, muitas vezes pode ser até determinante para que essa progressão do nosso espírito se dê mais rápido ou se dê mais lento, né? Teve situações na minha vida em que na hora eu resolvi, né? Eu tinha disputas para resolver e resolvi unilateralmente em benefício da pessoa que estava disputando comigo. E depois, tempos depois, eu soube que essa resolução minha unilateral que beneficiou somente quem estava disputando comigo. A minha eu não ganhei nada fisicamente, né? Materialmente, eu não ganhei nada com essa disputa. Mas depois eu soube que esse ponto daí foi tipo uma virada de chave na minha vida. Entendeu? Aquela viradinha de chave que a gente precisa para sair daquela situação da não luz para a luz. É o despertar. Aquela situação de que a gente caminhava vendo a luz na frente, no meu caso foi isso, eu caminhava com a luz à minha frente e essa viradinha de chave me fez entrar para baixo da luz. Então, foi um ganho, assim, pode-se dizer, de milênios, né? Quantas oportunidades a gente pode ter de fazer isso, assim como uma situação corriqueira, uma coisa assim, simples de se resolver, que eu não vou falar aqui agora, porque não vem ao caso, entendeu? Mas foi com uma pessoa estranha, que eu não conhecia, tal. Mas resolvi uma situação com essa pessoa, boa para ela, né? Resolvi o problema dela lá, e resolvi muito bem o problema dela lá, só de eu abrir mão do meu lado, né? Resolvi. Só que para mim, o ganho, foi inimaginável, eu não consigo nem medir. Não dá nem para medir aqui na régua terrena o ganho que eu tive com essa minha atitude. E não foi um caso pensado, entendeu? Então muitas vezes a vida nos coloca em certas situações, a gente pede, eu quero sabedoria, eu quero conhecimento, eu quero me entender com tal pessoa, tal. Aí a vida vai, pum, me empurra para essa situação, porque você fica cara a cara com aquela situação para resolver. E aí o que é que você faz? Muitas vezes desperdiça a oportunidade, né? Desperdiça aquela oportunidade que poderia lhe adiantar. Olhe quanto tempo, quantas encarnações, quanto tempo de vida você vai deixar de perder só por resolver aquela situação ali. E muitas vezes, como foi o meu caso, eu resolvi a situação com um estranho, uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida, mas sofrimentos possíveis que iria gerar. Poderia ter gerado ainda mais problemas, né? Ia gerar mais problemas, com certeza. Se eu não resolvisse naquele momento, iria resultar mais problemas. E aí eu consegui, graças a Deus, ouvindo minha consciência, eu resolvi ali, foi unilateral, então eu posso dizer, eu resolvi aquela situação. Mas eu resolvi sozinho? Não, eu fui jogado naquela situação.
né? Eu fui botado ali, dizer assim, agora, Gênia, o que é que você vai fazer? No meu caso aí que eu resolvi esse problema, tempos depois, essa pessoa me ligou. Eu nem sabia que tinha meu telefone, mas na época eu tinha dado, mas eu nem sabia que tinha. Aí ela me ligou, essa pessoa me ligou, me agradecendo que eu ter agido daquele jeito, porque fez ela ver também que o que ela tinha iniciado, ela tinha, como é que diz assim, tinha desvirtuado do propósito que ela tinha feito para si, né, naquela situação. Então, a minha atitude não beneficiou só a mim, nesse caso, entendeu? Beneficiou, além de resolver a situação da melhor maneira possível, também despertou na pessoa que ela não estava caminhando para o propósito que ela queria, entendeu? Ela me disse isso, ela me disse que foi bom a gente conversar. Eu disse assim, você estava arranjando inimizades e tal, assim, também isso, mas foi mais do que isso. Eu estava assim, desvirtuado do que eu me propus a fazer, entendeu? Então muitas vezes a gente pensa assim, eu não vou me meter nessa situação, como no início da palestra que a gente estava falando, eu não vou me meter nessa situação porque minha religião permite, porque minhas crenças não permitem e tal, não sei o quê. E muitas vezes a gente ali vai resolver aquela situação imediata, né? E vai muitas vezes resgatar uma alma que está ali pedindo socorro, né? Muitas vezes as pessoas não vão chegar para você e vai pedir me socorra. Muitas vezes esse socorro, esse pedido de socorro, vai chegar de outra maneira, né? Vai chegar através dessa situação. E aí, se a gente ignora aquilo, a gente não cresce, né? Não cresce como pessoa e como espírito, a gente não cresce. E acaba também evitando de ajudar que outra pessoa cresça junto, né? A gente não vê essa visão mais ampla da coisa, né? A gente vê ali aquela situação imediata, ali vai resolver e tal, mas às vezes ali tem todo um ecossistema em volta assim, que vai ser resolvido a partir daquilo, né? Uma conversa que você tem com alguém, você pensa que é só aquela conversa. Não, aquela conversa pode ser levada. Aquela conversa pode ser, como é que diz assim, registrada no espírito da pessoa. E esse registro, ele vai para outras vidas. Essa experiência que a pessoa teve vai ser levada para outras vidas, entendeu? Então, essa experiência, uma palavra que você diz assim que eu nem prestei atenção que eu disse isso, mas aquela palavra às vezes modifica totalmente o caminho que a pessoa ia tomar daqui a várias vidas, aquela única palavra que você deu ali, que você nem deu importância. Assim, quem sou eu? Não sou ninguém. Sim, você não é ninguém no universo, né? Mas ali naquele momento para resolver a situação, você é alguém. Você é a pessoa que foi escolhida, indicada para resolver aquilo. E aí, se você abrir mão disso, você está se condenando, né? E muitas vezes condenando a outra pessoa a continuar naquela situação ou piorar a situação da pessoa, né? Que às vezes só uma palavrinha assim você poderia resolver, né? Fulano é desse jeito, ou não faça isso, faça aquilo, né? Não é criticar você está errado, a pessoa sabe que está errado, né? Muitas vezes a pessoa está num casamento tumultuado, num casamento, ela sabe que ela está errada. Uma pessoa que come além do limite, está na obesidade, ela sabe que ela está se prejudicando, ela está num vício, né, de cigarro, de bebida, ela sabe que ela está errada naquela situação, ela sabe. Se você chega para dizer que está errado, é você chover no molhado. Na reunião passada eu falei sobre energias, né? Foi passado retrasado, aí eu falei sobre energias, né? A energia que a gente emana, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, o que a gente diz não tem muita importância, tanto quanto aquilo que a gente emana, né? Então assim, eu vou chamar a atenção de alguém que está no caminho errado,
eu não vou dizer, fulano continue errado, tal. A gente não vai dizer isso, né? Mas eu também não vou dizer, você está errado, não sei o que, você é não sei o que. Não vou fazer isso. Mas se eu disser assim, se eu pegar e disser assim, fulano, o caminho não é esse, não sei o que mais lá. Só que junto com isso, eu emanar amor para essa pessoa, não é difícil, né? Nós já temos o amor dentro da gente, na medida em que a gente foi criado por Deus, né? O amor já está lá dentro, só falta a gente alimentar esse amor, né? Ninguém precisa criar amor dentro de si. Exercitar, ninguém precisa criar o amor dentro de si, o amor já está dentro, desde que você foi criado lá atrás. De todo e qualquer ser humano. Qualquer um já tem esse amor dentro. A nossa centelha já está ali dentro, nossa centelha divina, né? Centelha de Deus, que nos deu a vida, já é amor. Então, o que é que falta? Só alimentar aquilo para que a chama cresça, né? Então é fácil dizer que é difícil sentir amor com uma pessoa. Não, é fácil. Basta você alimentar isso dentro de si o tempo todo, procurar sempre alimentar. Que quando você chegar para falar com essa pessoa, para ajudar ela a mudar o comportamento, você vai falar o que precisa ser falado, mas a forma, como o seu Wilson falou, a forma como você falar, o amor que você vai estar emanando, e esse amor vai fazer toda a diferença nas palavras, né? Essa palavra vai chegar mais do que você imaginou que ia chegar. Porque muitas vezes a gente diz assim, essa pessoa já está torta, pau que nasce torto, nunca se endireita, né? E muitas vezes o pau se endireita assim, né? Quantas casas aí que a gente vê de pau torto que se endireitou, né? O que foi que aconteceu ali para se endireitar? Foi à toa? Foi do nada assim? Ele hoje eu queria mudar? Não, alguém deu um toque, né? Alguém deu um toque, essa pessoa parou para pensar, aconteceu alguma situação em que outra pessoa estava envolvida, provavelmente a situação não acontece sozinha, sempre tem alguém envolvida, e essa pessoa ali ajudou a resolver essa situação ali, mas ficou impregnado na pessoa, aquela forma carinhosa, aquela forma amorosa que a pessoa lidou com aquilo, né? Aí assim, eu não posso, aí a pessoa para assim, tem uma hora que ela vai dizer assim, eu não posso mais continuar assim. Eu fiz meu pai chorar, eu fiz minha esposa chorar, meus filhos me olharam com decepção, tudo isso ali, ó. Muitas vezes o filho não disse nada, só olhou com aquele olhar de decepção para o pai. Aquele pai, por exemplo, que bebe muito, e aí chega bêbado em casa, aí tem os filhos pequenos, aí os filhos olham com aquele olhar de assombro. Muitas vezes bastou aquele olhar de assombro da criança para mudar o cara por dentro, né? O cara dizer assim, eu estou sendo uma decepção para meus filhos, eu tenho que mudar, né? Não precisou nem de palavra aí, nesse caso, foi só uma ação. Tocou no coração. Tocou. Então, como o assunto hoje, abordei aqui, é comportamento, o comportamento começa desde o comportamento da gente começa desde a hora que a gente levanta, né? A gente levanta, o que é que eu vou fazer no meu dia? Já é um comportamento, né? O que é que eu vou fazer o bem, eu vou fazer o mal, não vou fazer nada, vou ajudar alguém, vou prejudicar alguém, isso é um comportamento. O nosso comportamento, quando a gente acorda e assim, tem muitos afazeres naquele dia, muitas vezes a pessoa acorda com alegria, eu estou experienciando essa vida aqui, eu estou feliz, eu tenho muita coisa para fazer, eu estou vivo, né? Mas muitas vezes a pessoa, eu vou ter que fazer isso, vou ter que lidar com tal pessoa. Não, nervoso porque alguém te mandou um dia anterior. Meu dia hoje vai ser horrível. O dia vai ser horrível. Não é? Vai ser horrível, porque eu determinei naquele meu comportamento no acordar que meu dia ia ser horrível. Mas eu posso determinar que meu dia vai ser proveitoso, vai ser bom, né? E o que é que a gente pode fazer quando a gente acorda e bota o pé, que pisou com o pé esquerdo? O que é que a gente pode fazer? Volta para a cama. Volta para a cama e desce de novo com o pé direito, né? E aí muda já, vira a chavezinha ali. Vira a chavezinha ali que aquele dia que tinha tudo para ser ruim, vai ser um dia proveitoso, né? Vai ser aquele dia que você vai se libertar de várias crenças, você vai se libertar de várias amarras, várias dificuldades que você tinha, que você vinha retardando, né? Procrastinando, né? Que fala. Quem sabe aquele dia não é o dia fatídico que vai mudar a sua vida, né?
Todos os dias pode ser aquele dia que vai mudar a sua vida, né? Não tem o dia certo, tal dia vai ser o dia que vai virar a chave da minha vida, que vai mudar. Não, todos os dias pode ser o dia que vai mudar a chave em sua vida, né? Isso é chamada lei de Murphy. A lei de Murphy, assim, quando tem a tendência de uma coisa acontecer, essa coisa vai acontecer. Entendeu? Então, se você prepara todo o cenário para acontecer alguma coisa ruim, a tendência é que essa coisa ruim aconteça. Agora, se você prepara todo aquele cenário para que a coisa dê certo, vai dar certo, né? É o que dá para traduzir da lei de Murphy, é isso, que tudo que tem tendência para dar errado, vai dar errado. Não tem para onde correr. Mas quem faz essa tendência como eu falei uma reunião aí, aquilo que você alimenta é o que cresce, né? Se você alimenta o mal, é o mal que vai crescer. Se você alimenta o bem, é o bem que vai crescer. Não é o que você quer dentro de você que cresça, o mal ou o bem, né? O que é que você está alimentando ali? Qual é o lobo que você está dando comida, né? Quem é que está comendo mais aí dentro de você? O lobo mau ou o lobo bom? Né? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Né? Vou ficando por aqui. Acho que eu falei até demais. Né? Eu falei menos. Mas